Conselho Consultivo, muito bom dia. A Comissão Europeia defende que os cortes salariais em Portugal têm de continuar durante pelo menos mais uma década. Depois do FMI, ontem foi a vez da Comissão divulgar o relatório sobre a 10ª avaliação do Programa de Resgate Português. Bruxelas sugere uma redução entre os 2% e os 5%, tudo porque a economia tem ainda fragilidades. A poucos meses do final do programa de assistência, a Comissão não poupa críticas e identifica uma extensa lista de incumprimentos por parte de Portugal. No relatório que acompanha a 10ª avaliação da Troika ao programa de ajustamento, os técnicos da Comissão Europeia aconselham mais cortes de salários em Portugal para corrigir os desequilíbrios e reduzir a elevada dívida externa. Apesar de já terem sido feitos ajustamentos significativos, a Comissão fala de cortes adicionais de 2% a 5%. Um esforço que diz ser necessário para baixar o desemprego e reduzir a dívida externa para metade. O Governo terá entregue à Troika um estudo onde estão identificadas medidas que garantam uma efetiva descentralização da negociação salarial e flexibilidade salarial. E segundo o relatório da Comissão, o Governo deve rever os suplementos da função pública até junho e voltar a fazer uma revisão dos salários em dezembro. As duas medidas somam-se ao corte adicional de salários que já entrou em vigor no início do ano e que será analisado pelo Tribunal Constitucional. A Comissão levanta ainda dúvidas sobre se a recente criação de emprego é de facto duradoura e diz que não é possível concluir que o emprego criado nos últimos trimestres resulta das reformas no mercado laboral. Diz Bruxelas que a criação de emprego de que fala o Governo resulta mais da diminuição das rescisões do que de novas entradas no mercado de trabalho e que acontece por via da nova medida aprovada pelo Governo de extensão dos prazos nos contratos a termo. Portugal está de novo a atrasar-se no pagamento de dívidas, em particular no setor da saúde. Bruxelas recomenda mais esforços para que seja cumprido o objetivo das dívidas do Estado serem pagas a 90 dias. A Comissão deixa ainda uma nota sobre a promessa de cortes na despesa do Estado e mostra-se preocupada com a falta de capacidade dos ministérios para respeitarem os limites de gastos e impostos. Uma condição essencial para que os objetivos de redução da despesa do Estado sejam cumpridos. Quanto à reforma do IRC, não se autofinancia. Vai custar 252 milhões de euros nos primeiros 3 anos de implementação, algo que obviamente vai agravar o déficit. Para debater este e outros temas, contamos com a presença habitual às sextas-feiras de Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias, António Gaspar e Avelino Jesus. Aos quatro, muito obrigada pela presença e por estarem aqui mais uma vez no Conselho Consultivo. Começo por si, Rogério, como é que vê estas recomendações, primeiro do FMI e agora também da Comissão Europeia, que indicam que a austeridade está para continuar? Eu vejo sem nenhuma surpresa. Acho que todos os portugueses já se aperceberam que nos próximos anos vamos viver com este problema e com um problema de dívida que se mantém excessiva. Portanto, eu diria não me surpreende e acho, aliás, natural que estas preocupações surjam numa altura em que se está a findar o programa e principalmente numa altura que em simultâneo com a dita saída da Troika, se vai haver eleições em Portugal, que é sempre uma altura difícil de criar, por um lado, politicamente, os consensos necessários, que são efetivamente necessários, para tomar decisões estratégicas de médio prazo, pelo menos, para o futuro. Portanto, vejo com naturalidade que haja estas preocupações. Há ainda reformas a fazer, que ainda não foram feitas e, por outro lado, também aquelas que foram feitas têm algumas implicações que também não são totalmente positivas. Eu que sou a favor, por exemplo, da reforma do IRC, que felizmente teve um consenso do maior partido da oposição, também sabemos que, feitas as contas, no curto e no médio prazo, esta reforma vai trazer menos receita e que é preciso, obviamente, gerar, por outro lado, a receita necessária para que esta reforma se faça. Portanto, não há facilidades para o futuro e portanto, estas indicações que nos dá quer o FMI, quer a Comissão Europeia, acho que são efetivamente de ver com atenção e provavelmente de seguir.
indiciam que é provavelmente difícil seguir aquilo que Paulo Portas indicou como sendo possível, uma baixa do IRS? Temos primeiro saber o que é baixar o IRS. Eu acho que o princípio devia ser o de alterar, fazer a reforma, mantendo o mesmo nível de receitas. Aliás, a reforma de 1989, aliás, como a reforma Reagan anterior, teve por base esse mesmo princípio assumido desde o início. Ou seja, iria haver um alargamento da base de tributação, uma descida das taxas, mas mantendo o mesmo nível de receita. Eu acho que tem que se partir um pouco deste princípio. Mas os portugueses sentiriam efetivamente alguma diferença no bolso? Com certeza que quem tem que sentir é quem efetivamente paga mais, e quem paga mais hoje são as pessoas que estão sujeitas à retenção na fonte, nomeadamente salários, trabalhadores dependentes. Portanto, é nesses que se tem que verificar um desagravamento e, ao mesmo tempo, não esquecer que Portugal está inserido geograficamente num mundo que é também competitivo a nível fiscal e, portanto, arranjar aqui uma fórmula de conjugação de interesses nem sempre é fácil de conseguir. De facto, eu, apesar de tudo, considero muito mais prioritária a reforma do IRC do que a reforma do IRS. Acho que o Governo também esteve bem a optar, em primeiro lugar, por um. Mas o que é importante é haver o controle da despesa e, nomeadamente, receio um pouco este momento, este ambiente de eleições e, nomeadamente, vejo com alguma preocupação algumas afirmações que vêm das regiões autónomas, por exemplo, ou mesmo das autarquias locais, no sentido de se sentir que pode haver um aumento da despesa menos controlada de futuro e neste ambiente mais propício ao aumento da despesa que são as eleições. Mário Caldeira Dias, como é que vê estas recomendações do FMI primeiro e depois agora também da Comissão Europeia? No médio prazo, julgo que nós não desejamos um crescimento baseado em cortes sucessivos de salários, não é? E há mesmo muitas dúvidas que isso possa acontecer porque os salários da iniciativa privada não são um instrumento da política económica, portanto, resultam de negociações, resultam do próprio entendimento dos sindicatos com as associações e com as empresas. Portanto, o Estado, o único instrumento de política económica que tem à mão nessa perspectiva são os salários da função pública. E esses salários podem, no fundo, ter a ver com a receita fiscal e com o saldo, mas não têm necessariamente a ver com a competitividade da própria economia. A médio e longo prazo, todos nós desejamos que a nossa economia, de facto, vá para outras vias que não apenas essa, para um aumento da competitividade e da produtividade, que é isso que desejamos. E quando se fala nisso, o próprio Fundo Monetário Internacional veio falar também ainda no problema das rendas excessivas. Já há muitos setores mais expostos ao consumo de energia, em que os consumos energéticos são superiores à fatura salarial, e julgo que essas questões devem ser tidas em atenção, porque, de facto, os custos são um problema, não é? Mas os custos podem ser obviados por essas vias, mas também por um aumento da produtividade e da própria competitividade da economia. Agora, o problema do Fundo Monetário é que nos habitua a dizer sempre uma coisa e o seu contrário, não é? Porque ainda não há muito tempo vieram agora dizer que o desemprego que temos é inaceitável. Eu gostava, pelo menos, de fazer essa referência que me parece crítica, não é? O Fundo Monetário dizer isto, ou se é consciente, é cinismo. Se é inconsciente, é esquizofrenia, não é? Porque se há uma das entidades cujas recomendações e cuja ação concreta levou, exatamente por eles próprios confessaram que subestimaram os multiplicadores. Ora, subestimaram os efeitos das medidas na própria atividade económica, que por sua vez corroeu as receitas fiscais. Portanto, se há entidade que tem responsabilidade no impacto no desemprego das medidas económicas e da forma e o ritmo com que a austeridade foi prosseguida, e eu estou a dizer isto segundo as próprias palavras de responsáveis do Fundo Monetário Internacional, vir agora dizer que o desemprego é inaceitável é uma coisa que, no mínimo, estranhíssima, não é? António Gaspar, há espaço para esta redução salarial de que fala a Comissão Europeia? Olá, Catarina, bom dia. Bom, primeiro que tudo eu não entendo, de facto não entendo. Se referem exclusivamente ao setor público administrativo, acho que sim, acho que há muito espaço. Se referem à economia real, penso que não, porque, digamos, o ajustamento na economia real já foi feito, tem vindo a ser feito desde 2009 esta parte, já está feito, penso eu já está feito. Nunca se viu nenhuma sociedade, nenhum país se desenvolver com um modelo de baixos salários. A União Europeia tem um exemplo, tem a Bulgária, tem a Roménia, não é? Digamos, são os países da União Europeia
que mais baixos salários pagam, e vejamos o que acontece com as economias desse país. São economias perfeitamente débeis e que demorarão muitos anos até atingir uma média de crescimento da taxa de crescimento dos países da União Europeia. Portanto, não entendo absolutamente nada essa bandeira. Eu percebo, por outro lado, vamos lá ver, eu percebo neste momento em que já estamos no lavado dos cestos, portanto, relativamente à missão de ajuda técnica que está em Portugal, que se digam, digamos, tautologismos, não é? Porque isso de facto é um tautologismo, é o mesmo que chegar aqui alguém dizendo-nos a nós, se vocês não comem, morrem. Portanto, é exatamente a mesma coisa, quer dizer, portanto, nós sabemos que temos que ter, o regabof anterior não pode voltar. Ou seja, aquilo que aconteceu anteriormente há 15 ou há 20 anos, esta parte, tem vindo a acontecer, um despesismo brutal por parte do Estado, de forma inconsciente, não pode voltar. Toda a gente sabe isso. Penso que todos os portugueses, dos mais esclarecidos aos menos esclarecidos, já perceberam que foram cometidos um conjunto de erros, digamos, durante estes últimos 10, 15 anos, 20 anos, se calhar. Esses erros não podem voltar. E o que o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia quer sublinhar, a meu ver, é exatamente esses erros que foram cometidos. E depois dizem estas atuardas. Quer dizer, o Fundo Monetário Internacional tem tido posições, nestes últimos quase 3 anos, perfeitamente erráticas, contraditórias, porque, repare, a diretora do fundo diz uma coisa, o economista-chefe diz outra, e depois o funcionário, ou os funcionários do Fundo Monetário Internacional, que foram 2, primeiro um, agora o outro, os funcionários que andam por aqui, dizem exatamente o contrário. Portanto, nós não podemos... Eu não levo muito a sério isto do Fundo Monetário Internacional, porque, de facto, eles sabem que têm que cumprir uma missão. E como digo, neste momento em que estão a lavar os cestos, já, digamos, portanto, a vindima está terminada, eles vêm a Portugal agora para a penúltima avaliação, se calhar, para comer o bacalhau e o cozido e o bom peixe português e também para apanhar a luminosidade de Lisboa, que é única no mundo, não é? E depois aproveitam para dizer essas coisas, quer dizer, porque ficam bem a eles dizer. Agora, em termos práticos, eu não acredito, eu acho que fica muito melhor digamos, essas instituições dizem assim, meus amigos, em termos das reformas que nós já há algum tempo temos vindo a receitar, o que é que falta fazer, efetivamente? Então apontar claramente o que é preciso reformar. Reformar o Estado, mas reformar o Estado quer dizer de uma forma definitiva. Agora, há 2 bastiões, digamos, do Estado que é preciso reformar, que o Tribunal Constitucional disse já que não. Um é a aproximação da Caixa de Pensões da Caixa de Aposentações à Caixa de Pensões. Outro é, de facto, o Estado que tem... Nós sabemos, tem quadras a mais, tem pessoas a mais, fazer, digamos, um ajustamento como faz o setor privado. Ou seja, quando a produção desce numa empresa ou quando as vendas caem numa empresa, o patrão, essa empresa, faz um ajustamento pelo lado, digamos, do número de colaboradores. Isso o Tribunal Constitucional disse que não. Portanto, ou seja, do lado da despesa do Estado, que é, sobretudo em salários e em pensões, que está digamos, o grande bolo, que é preciso diminuir esses 2 mil milhões, eu não sei onde é que vão diminuir os 2 mil milhões ou 2.500 milhões de euros que o Fundo Monetário Internacional disse que tem que diminuir, que o Estado tem que diminuir em 2015. Não vejo, quer dizer, a menos que cortamos o Estado Social de uma vez por todas. Agora, esses 2.500 milhões estão justamente onde o Estado ainda não fez reformas. Mas a reforma da Justiça também não foi feita. Alguma coisa foi feita, naturalmente, mas não foi feita ainda como devia ser. Ou seja, essas é que deviam de ser, a meu ver, as grandes preocupações do Fundo Monetário Internacional e da Comissão Europeia. E não vir apontar os salários. Porque, repare, os salários é um fator produtivo dos muitos fatores produtivos. E depois, além dos fatores produtivos, há, digamos, toda, digamos, uma envolvente que é, digamos, a vantagem competitiva das nações, neste caso português, que pode ajudar uma nação a ser mais produtiva, a ser mais competitiva perante outra nação, que não tem a ver diretamente com os fatores produtivos, tem a ver com fatores envolventes. Portanto, eu não vejo, de facto, ninguém referenciar essas, digamos, essas questões, vejo sim só apontar para o parte dos salários, porque é a parte mais fácil, eu não sei, quer dizer, agora, de uma forma consciente, devemos de olhar quais são os fatores produtivos, por outro lado ver digamos, toda a envolvência e depois sim, a partir daí formular, digamos, uma política, digamos, interventiva que vise dar ao país a competitividade que nós necessitamos. Avelino Jesus, concorda com estas medidas e com estas receitas do Fundo Monetário Internacional e agora da Comissão Europeia? Bem, eu julgo que não há muita escolha, não é? Mas deixe-me só dizer aqui 2 outras coisas sobre a questão salarial, não é? Este tipo de instituições normalmente fazem este tipo de afirmações, portanto, a maior parte dos relatórios deles, com mais ou menos ênfase, referem a questão salarial, não é? Eu julgo que a importância que o FMI, neste último relatório, dá ao programa salarial deve ser lida desta forma, não é? Aproximam-se eleições, não é? E olhando para o nosso ciclo político, os nossos salários da função pública
portanto, os benefícios de natureza social obedeceram, digamos, de uma forma muito rígida ao ciclo eleitoral, não é? Aproximando-se eleições, eu julgo que estas notas sobre os salários do Fundo Monetário Internacional têm a ver um bocado com isso, não é? Atenção, o processo eleitoral está à porta, não se cometam os mesmos erros que se cometeram anteriormente, não é? Visto de um ponto de vista global, os nossos salários, do meu ponto de vista, não são um problema, não é? Aliás, eu julgo mesmo que a economia portuguesa não tem um problema de competitividade, não é? Tem um problema de composição setorial que nos é muito desfavorável e que nos causa muitos problemas, porque, do ponto de vista da competitividade, digamos, em relação aos setores que estão no terreno, julgo que não haverá problemas de competitividade prementes a resolver. O que nós temos, de facto, é que alterar substancialmente a nossa composição setorial e, portanto, para setores com maior componente tecnológica, com mais capital intensivos e por aí fora, que nos permitam, de facto, aumentar o peso das nossas exportações, não é? Portanto, eu interpreto isto desta maneira. É um sinal para o Executivo de que o sucesso que ultimamente se tem clamado não é assim um sucesso tão grande no país? Bem, aqui há duas coisas. Por um lado, eu julgo que as coisas chegaram a um ponto suficientemente claro no sentido de fazer entender às pessoas que clamavam que estávamos numa situação de espiral recessiva, que isso não é assim e, portanto, de facto, não de modo nenhum estaria... Do meu ponto de vista, nunca previ que entrássemos nesse processo e creio que as pessoas que diziam isso se calaram definitivamente, julgo eu, não é? Agora, não se trata de um sucesso, não se trata de um sucesso, não é? Portanto, as mudanças estruturais que a economia portuguesa necessita não se fizeram. Aliás, o Fundo Monetário Internacional, de forma mais ou menos delicada, vai dizendo isso e a Comissão Europeia também vai pondo o dedo na ferida, não é? Portanto, desse ponto de vista, eu julgo que não podemos falar em sucesso porque o essencial das reformas estruturais estão para fazer ainda. Não é? Rogério, começou já esta 11ª avaliação. O que é que se pode esperar destes últimos 3 meses que faltam para a conclusão do programa de ajustamento? São 3 meses que podem representar muita mudança para o país? Eu diria que duas perspectivas. Da perspectiva económica, acho que Portugal vai tentar cumprir escrupulosamente aquilo a que se comprometeu internacionalmente com a Troika até ao final do programa. Do ponto de vista político, acho que as coisas vão ser ligeiramente diferentes, precisamente por este problema das eleições, que vão praticamente coincidir com a saída da Troika. O que significa que tudo vai ser um pouco jogado entre estas duas perspectivas. Por um lado, haverá alguma tendência por parte dos partidos da coligação para tentarem, junto da opinião pública, deixarem a indicação de que a saída é limpa para que o digamos, por razões um pouco eleitorais, e, por outro lado, do ponto de vista da economia real, como aqui se falou, haverá necessariamente de ponderar a saída de uma forma cautelosa e através, provavelmente, daquilo que se tem designado por um programa cautelar. Portanto, acho que vamos andar um pouco nestas duas perspectivas, na justa medida em que vão coincidir no tempo estas duas realidades. Por um lado, o fim do programa de ajustamento e, por outro lado, umas eleições precisamente no mesmo mês. Mas qual é a saída que vê como mais provável para o programa de ajustamento, com ou sem programa cautelar? Eu não gostava de fazer assim uma previsão, não é isso? Me perguntou o que eu desejo. Agora há também a hipótese de uma terceira via, como falou o economista-chefe do BCE. Certo. Eu, do meu ponto de vista, parece-me, não sou economista, mas parece-me, por razões mais idiosincráticas do que outra coisa, que digamos, aquilo que se tem designado por programa cautelar é de facto, como o nome indica, digamos, o objetivo mais cauteloso de fazer. Acho que não estamos provavelmente ainda em condições de sair sem qualquer tipo de apoio por parte das instâncias internacionais. Portanto, não sei bem o que é previsível. Acho que isto se vai jogar um pouco também por razões políticas. Há de se tomar decisões que não são provavelmente aquelas que seriam, do ponto de vista científico, aquelas que seriam as mais desejáveis. Mário Caldeira Dias, o que é que muda com esta 11ª avaliação? Vai de facto mudar é o aspecto que não é muito agradável para os portugueses, que é a visita periódica da Troika, com tudo o que isso traz de controle disto e daquilo, não é? Agora, na prática, as coisas vão continuar mais ou menos na mesma.
porque a dívida ainda não foi paga, os compromissos permanecem, as austeridades têm que continuar, as metas do déficit continuam, as dívidas não só não foram pagas, como há fortes sinais que em alguns dos setores a pressão para aumentar continua, a Madeira vai pedir certamente uma alteração das regras do resgate a seguir às eleições, as câmaras, tudo indica que há muitas câmaras que não estão a cumprir a lei dos compromissos, o problema do BBN não está resolvido, portanto, e podíamos continuar, a questão das PPPs também estão longe de estar resolvidas, a despesa Sai a troika e permanece tudo... As despesas da PPP da saúde aumentaram de 1,2 para 1,8 mil milhões de euros e, portanto, elas próprias continuam a pressionar no sentido. Portanto, não há nada assim de novo. Provavelmente há duas janelas de oportunidade importantes, que é o crescimento económico e a descida das taxas de juros. E a descida das taxas de juros leva-nos exatamente a este ponto, que o problema do cautelar, esse nome vai começar a ser um nome cada vez menos falado. Porquê? Porque as opiniões públicas, não só dos países, agora em fase também de... As eleições vão contaminar muito este processo de saída, não é? E nesses países as opiniões públicas estão contra isso. O Tribunal Constitucional admite apenas formas muito mitigadas. O Tribunal de Justiça Europeu ainda não se pronunciou sobre estes OMTs, portanto são programas de transações monetárias. E, portanto, isso vai... Agora, o problema que se põe não é o problema cautelar, porque a definição é uma coisa muito vaga, muito sólida, é saber se saímos ou não sem nenhuma espécie de apoio. O governo vai tender a dizer que não, provavelmente os países europeus também vão alinhar um pouco nisso, mas sair sem nenhuma espécie de apoio é muito mau. Por um lado, o próprio apoio, fosse ele qual fosse, servia ele mesmo para consolidar uma das janelas de oportunidade, que é a descida das taxas de juros. É preciso ver que as taxas de juros supera o déficit 6,5 mil milhões de euros em 1,3, isto é 7,8 mil milhões de euros, não é? Só os juros. Portanto, essa janela de oportunidade para nós é importante e esse tipo de apoio podia contribuir para solidificar isso. Agora, que tipo de apoio vai ser, é mais difícil de saber, porque se não existir, e esse é que é o problema, a nossa posição fica extremamente frágil e imprudente. Basta um mínimo problema, uma decisão do Tribunal Constitucional, aí estarão os mercados prontos para impular o problema na medida em que os seus lucros resultam de um acréscimo de juros que venham a propor. Portanto, agora o apoio podem ser coisas muito diferentes, pode ser apenas a compra de dívida no mercado secundário. Mas eu que neste momento, em vez de usar a expressão programa cautelar, ela passou a ser uma expressão politicamente incorreta, não é? Será melhor tentarmos perceber que tipo de apoio vamos ou não ter numa saída, já que a saída limpa, completamente limpa, parece-me de um risco e de uma imprudência enorme, não é? Temos apenas 4 minutos finais, vamos tentar dividir o tempo que falta. António Gaspar, o que é que espera desta 11ª avaliação? O que espero, digamos, como disse na minha intervenção anterior, digamos, é lavar os cestos, portanto já não há nada de especial relativamente a isso. A única coisa que os portugueses esperam, de facto, é ver missão de ajuda técnica fora de Portugal. Relativamente à forma como nós vamos sair do programa, eu penso que se nós não tivermos taxas de longo prazo entre os 3,5% e os 4%, é completamente impossível, a meu ver, nós sairmos sem qualquer tipo de ajuda. Nós temos que sair respaldados com uma ajuda do Banco Central Europeu, que vejo, quer no mercado secundário, quer no mercado da emissão, de poder atuar, para que baixe as taxas de juros, para que os especuladores nos mercados internacionais não situem as taxas de juros a valores que são claramente incomportáveis com o crescimento da economia portuguesa. Portanto, acho que temos que sair com qualquer tipo de apoio. Não sei que tipo de apoio é que vai ser, mas temos que sair com qualquer tipo de apoio. As taxas de juros eu não prevejo que nestes 2 meses e meio, 3 meses, possam situar-se de longo prazo, possam vir a situar-se aos níveis que situaram-nos da Irlanda, 3,5%, quando a Irlanda saiu. Portanto, nós temos que sair, porque senão corremos um risco enorme, que é, nós sabemos o que é que os fundos querem, sabemos o que é que os especuladores querem, sabemos o que é que as empresas de rating, juntamente com esses especuladores que, digamos, agem de uma forma harmoniosa para que, quanto menor for o rating, maior a taxa de juros, maior os ganhos desses especuladores, não é? Portanto, para evitar esse tipo de situação, nós temos que ter por trás um Banco Central Europeu que, aliás, o Draghi fez uma grande diferença relativamente ao governador anterior, que foi, dentro daquilo que os tratados lhe possibilitam, e se calhar em certos estimados pontos já foi um bocadinho além dos tratados, dentro daquilo que os tratados possibilitam, fazer um verdadeiro Banco Central, como por exemplo a Fed americana, ou como o banco inglês, ou como o banco japonês. Portanto, eu estou convencido que ele irá fazer tudo para ajudar, não só Portugal, mas todos os países que estão nesta situação, porque a União Europeia não quer ter mais um caso de insucesso, e aqui estou-me referindo naturalmente à Grécia, mais um caso de insucesso dentro da própria União.
Lino Jesus, o que é que se pode esperar desta 11ª avaliação? O Executivo vai ter a tentação de querer uma saída à irlandesa e isso pode ser prejudicial? Eu julgo que do ponto de vista político, portanto, há essa tentação, não é? Porque, portanto, pode-se depois argumentar, portanto, trazer esse ponto como elemento de sucesso, não é? Agora, eu julgo que esta próxima avaliação não vai trazer muita coisa nova, não é? Portanto, trata-se de terminar aqui o processo interno. E, portanto, julgo que não haverá grandes novidades e, portanto, o tom do próximo relatório vai ser muito próximo daquele que conhecemos agora recentemente, não é? Portanto, fazer um pequeno balanço da situação e julgo que vão aparecer novos recados no mesmo sentido daqueles que apareceram agora. Atenção, o processo eleitoral não deve perturbar demasiado aqui o processo de ajustamento. Muito obrigada aos 4 pela presença neste Conselho Consultivo. Terminamos por aqui. Na próxima segunda-feira voltamos com mais temas para analisar. Até lá.